Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus e gostaria de convidar a igreja para abrir a sua Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos dar sequência à exposição da carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos nesta nova série de exposições, de pregações da nossa igreja, meditando na carta de Paulo aos Coríntios. E estamos no capítulo 1. Então, quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. E agora nós vamos ler do verso 18 ao verso 25. Na mensagem anterior, nós estivemos meditando do verso 10 ao verso 17 e agora do verso 18 ao 25, palavra do Senhor para os nossos corações. Você que está em casa, por favor, se você tem condições, pegue aí também a sua Bíblia e acompanhe a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta para que possa conferir e acompanhar a pregação da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos agracie, nos abra a porta à palavra e fale de uma forma especial aos nossos corações. Pai, nós oramos ao Senhor neste momento, suplicando mais uma vez pela direção, a iluminação do Teu Espírito, pela Tua graça sendo manifesta a cada um de nós a partir da exposição fiel da Tua palavra. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo, que iluminou esse texto, possa agora falar de uma forma toda especial ao nosso coração, nos fazendo entender, aprender e apreender as maravilhas da Tua lei. Fala conosco, meu Pai, aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para juntos considerarmos o texto sagrado. O tema da mensagem nesta noite é a mensagem da cruz, a loucura de Deus. A mensagem da cruz, a loucura de Deus.
E eu sei que você talvez já tenha ficado assustado com o tema, mas é o que Paulo está falando aqui. A mensagem da cruz é a loucura de Deus. E nós vamos entender por quê. À guisa de introdução, eu queria destacar alguns pontos antes de começarmos a considerar o texto. Na mensagem anterior, nós ressaltamos que Paulo, após aquela parte introdutória da carta, que é constituída da saudação e da ação de graças, capítulo 1, verso 1 até o versículo 9, Paulo entra no corpo da carta, no tema principal desta carta. É claro que nós temos outros temas, outros assuntos. A carta aos Coríntios ela não pode ser resumida a um tema só. Existem vários temas. Mas, nos 4 primeiros capítulos, Paulo está falando de um tema que é extremamente importante e que, se vem em primeiro lugar, e se ele gastou boa parte da carta, ou uma parte considerável da carta, para tratar desse assunto, é porque, para ele, era principal, dentro daquela gama de assuntos ou de temas relacionados com a igreja de Corinto. Qual é o tema desses 4 primeiros capítulos? É a questão das divisões na igreja. A igreja de Corinto estava dividida, ou estava rachando, estava vivendo um momento extremamente difícil. Havia partidos, grupos, facções dentro da igreja. E com isso, eles estavam se opondo ao apóstolo Paulo, que era o fundador da igreja. Então você tinha ali um grupo de Paulo, um grupo de Apolo, um grupo de Pedro, um grupo de Cristo. E cada grupo desse mostra para nós que há uma oposição em relação ao apóstolo Paulo. E Paulo vai exortar aquela igreja, do versículo 10 até o versículo 17, para que aquela igreja viva unida. Não dê espaço para divisões, para brigas, para contendas. Para que aquela igreja não rasgue o corpo de Cristo, porque a palavra para divisões é exatamente essa. Significa rasgar uma rede de pescaria, ou um tecido. E Paulo vem argumentando contra aquele problema, contra aquela situação, mostrando o problema, mostrando a fonte de informação do problema. Ele disse que foi informado pelos da casa de Cloé, e ele diz que aqueles irmãos não devem viver daquela maneira. Aí quando chega no verso 17, Paulo diz algo extraordinário. Ele vem dando graças a Deus porque não batizou muita gente naquela igreja. Não que ele relativize o batismo, mas porque ele entendeu que, como aqueles cristãos de Corinto eram gregos, pelo menos na sua mentalidade, a grande maioria era gregos, formada por gregos ali naquela igreja, ele entendeu que aqueles irmãos, se fossem batizados por ele, iriam formar uma espécie de fã-clube do apóstolo Paulo, iriam criar uma afinidade, um vínculo muito grande, e assim teria um grupo. Então Paulo diz, olha, se tem grupo aí em Corinto com o meu nome, não é culpa minha, eu nem aprovo, nem aceito. E outra coisa, se tiver relacionado a batismo, eu batizei poucas pessoas aí. Batizei Crispo e Gaio, batizei também a casa de Estéfanas, mas além desse não me lembro se batizei algum outro. Aí ele diz, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Essa era a sua tarefa. Não que o batismo não seja importante, o batismo é importante, mas Paulo estava voltado para a pregação do Evangelho. E aí ele dá um dado
que tanto explica o contexto anterior, como já abre a porta para a gente entender o texto que acabamos de ler, e é a base para o texto que nós acabamos de ler. Ele diz assim: porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada ou anulada. Qual era o problema dos coríntios e que estava dando base para as divisões? E que vai nos fazer entender agora o texto que nós lemos. Como eu disse, os coríntios eram gregos. E como gregos, eles foram influenciados pela filosofia grega. Eles amavam a filosofia, eles amavam o conhecimento, a sabedoria humana. Você sabe que os gregos, eles são extremamente importantes, principalmente para o Ocidente, porque a filosofia vai nascer ali, a filosofia ocidental vai nascer ali na Grécia. E os gregos amavam a filosofia, amavam o conhecimento, a sabedoria humana, e os filósofos. Dentre esses filósofos, os chamados sofistas, aqueles oradores itinerantes que iam nas cidades e discursavam e falavam sobre diversos assuntos, sobre diversos temas, treinavam as pessoas na arte da oratória e por aí vai. E os coríntios, sendo gregos e amando a filosofia, a sabedoria, e os filósofos, eles começaram a tratar o Evangelho como mais uma filosofia ou uma sabedoria humana. É claro que mais elevada, mas uma sabedoria, ou mais uma escola de sabedoria. E os pregadores do Evangelho, eles começaram a tratar como os filósofos, como os sofistas, como se eles pertencessem a escolas, a linhas de pensamento diferentes. Daí um grupo de Paulo, um grupo de Pedro, um grupo de Apolo e um grupo de Cristo, e estavam completamente equivocados, e Paulo vai chamar a atenção para isso. A igreja estava dividida por causa dessa mentalidade mundana, grega, secular, que estava entrando na igreja, confundindo evangelho com filosofia e com sabedoria. E aí Paulo vai dizer: porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o evangelho. Não sabedoria humana, o evangelho. Não por meio de palavras de sabedoria humana, não por meio de oratória, de recursos, de sabedoria humana, aquele estilo e aquela forma que os sofistas, que os filósofos utilizavam, para que a cruz de Cristo não seja anulada. Ele faz um contraste aqui entre o Logos, a palavra de sabedoria humana, o discurso eloquente, o Logos, a razão, a palavra humana, e ele vai falar sobre o Logos também, mas não enquanto discurso, não enquanto sabedoria humana, mas esse Logos, essa palavra que é a mensagem da cruz. Ele faz um contraste. Aqui, meus irmãos, se você olhar, Paulo está fazendo um contraste entre o Logos, e ele usa um recurso de linguagem aqui, que nas nossas traduções não tem como a gente pegar a beleza da estilística do texto, mas Paulo está fazendo aqui um trocadilho na língua grega. Ele está dizendo, não com o Logos, mas com o Logos divino. Não com o Logos humano, mas com o Logos divino. Ele pega a mesma palavra e ele vai contrastando. O Logos enquanto discurso humano, sabedoria humana, e o Logos enquanto mensagem, palavra da cruz. Por que eu estou chamando a atenção para o verso 17? Porque é o contraste. E porque o verso 18 começa dizendo assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos,
é o poder de Deus. Esse pois, ele liga o verso 18 ao verso 17. E o que ele acabou de dizer no verso 17? Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho. Foi para isso que eu vim, pregar o Evangelho. Não por meio de palavra ou de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Eu não preguei sabedoria humana para que a cruz não seja esvaziada, pois a mensagem da cruz, essa cruz que não podia ser esvaziada com discurso, com eloquência humana, com estratégias humanas, essa cruz, essa mensagem da cruz, ela, para os que estão sendo destruídos, ela pode ser loucura, mas para aqueles que estão sendo salvos, é o poder de Deus. Daí, meus irmãos, o tema deste parágrafo é a mensagem da cruz. Mas deixa eu ressaltar outra coisa para a gente começar a expor o texto em detalhes. Lembra que Paulo está fazendo um contraste? Capítulo 1, verso 10 a 17 é o assunto das divisões, é o tema das divisões, que ele vai trabalhar nos 4 capítulos. Só que quando ele falou das divisões, ele falou da fonte de informação e ele falou do que estava acontecendo na igreja. A partir de agora, com essa dobradiça que ele está fazendo no verso 17, ele vai usar 5 argumentos contra as divisões em Corinto. O primeiro argumento está aqui do verso 18 ao 25, ele vai falar da mensagem da cruz, ou seja, a loucura de Deus, a mensagem da cruz, um Messias crucificado. Depois ele vai usar um segundo argumento, que também fala da loucura de Deus, a conversão dos coríntios, versículo 26 a 31. Depois ele vai usar outro exemplo de mais uma loucura de Deus, a pregação de Paulo em Corinto, capítulo 2, verso 1 a 5. Paulo vai mostrar nesses 3 primeiros pontos que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Começa na mensagem, depois naqueles que Deus escolheu e no método que Deus escolheu para alcançar esse povo. É completamente loucura, insensatez da parte de Deus, pelo menos na nossa visão. Então, a mensagem é loucura. Os que foram convertidos, olhando do ponto de vista da sabedoria, da filosofia, era loucura. Paulo vai mostrar. E a pregação de Paulo, capítulo 2. Em seguida, ele vai falar da questão do Espírito, da ação do Espírito naqueles irmãos, que eles não estão agindo como pessoas realmente espirituais ou que têm o Espírito de Deus, mas como carnais. E depois ele vai defender no capítulo 4 o seu apostolado, porque aquelas divisões, elas tinham também uma relação com a rejeição ao apóstolo Paulo e ao seu apostolado. Então, aqui termina o bloco dos 4 primeiros capítulos que está tratando do tema das divisões. Como é que ele trata? Chamando a atenção para o assunto e depois mostrando 5 argumentos para combater as divisões na igreja. E o primeiro é a mensagem da cruz. Por que a mensagem da cruz? Porque na igreja de Corinto, o evangelho, uma falsa compreensão do evangelho, uma má compreensão do evangelho, o evangelho estava se tornando em uma mera filosofia, em uma mera sabedoria, em um mero discurso, em retórica, em eloquência. E a mensagem da cruz, a palavra da cruz, o evangelho, estava sendo inutilizado. Porque toda vez que um pastor, que um pregador, quem quer que seja, começa a enfeitar a mensagem da cruz, ela perde a sua essência. Ela perde a sua eficácia. O evangelho é puro, é límpido, ele não aceita mistura, seja com sabedoria humana, seja lá o que for, o evangelho é puro, é límpido.
E quando a gente acrescenta qualquer coisa ao Evangelho, ou equipara o Evangelho com as filosofias humanas, ele vai esvaziar a cruz de Cristo, vai anular a cruz de Cristo. E era isso que Paulo não queria. Paulo não está falando aqui contra a contextualização. Você pode contextualizar. Você pode usar recursos, até mesmo literários, mas o que você não pode deixar de fazer é proclamar o Evangelho na sua essência. O homem é salvo por meio de Cristo e Cristo crucificado e ponto final. Esse é o meio de salvação de Deus, não tem outro. Não tem obras, não tem a gnose, a sabedoria, a filosofia humana, não tem outro meio a não ser a mensagem da cruz. O Cristo que morreu para nos salvar. Isso faz com que o cristianismo seja exclusivista. Não tem como. Fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não existe nenhuma possibilidade do homem se salvar, e é isso que Paulo vai colocar aqui para nós. Então vamos para o primeiro argumento. Pois, ou seja, uma vez que eu fui chamado para pregar o Evangelho, a mensagem da cruz, e essa cruz, essa mensagem, ela não pode ser esvaziada. Por quê? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Eu não sei se você notou, mas a primeira coisa que chama a nossa atenção aqui é que a cruz de Cristo, o evento da crucificação do Senhor Jesus, foi um evento ímpar, singular na história da humanidade, a ponto de dividir a humanidade em dois grupos. Ou seja, biblicamente falando, teologicamente falando, só existe dois grupos no mundo inteiro. Na época de Paulo, os povos eram divididos da seguinte forma: judeus e gentios. Os judeus e os gentios do outro lado. Os romanos e os gregos, eles estavam juntos, né? É o Império Greco-Romano. Então, eles se consideravam como cidadãos romanos e os demais eram bárbaros. Então, você tem os romanos de um lado e todos aqueles que não são romanos são bárbaros. E como é que o Evangelho divide a humanidade ou classifica as pessoas? Divide a partir da cruz, a partir do Calvário, é que a humanidade é dividida em dois grupos: aqueles que estão se perdendo e aqueles que estão sendo salvos. Você quer ver a divisão da humanidade? Não é entre negros e brancos, entre ricos e pobres, entre americanos e brasileiros. Não, a divisão da humanidade está aqui, entre aqueles que estão se perdendo, que estão perecendo, que estão indo para o inferno, e aqueles que estão sendo salvos. E o divisor de águas é exatamente a cruz. A cruz é o centro do universo que divide a raça humana em dois grupos. Por causa da cruz, ou você está no grupo dos que se perdem, ou você está naqueles que estão sendo salvos. E Paulo diz assim: a mensagem da cruz, essa mensagem que eu fui chamado para pregar, não com eloquência humana, não com palavras humanas, para que ela não seja esvaziada ou anulada, pois a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão se perdendo. E de fato é, meus irmãos, porque cá entre nós, como assim o homem é salvo por meio de outro homem, um judeu do século I, que foi acusado, que foi preso, condenado, que foi condenado à pior morte da época, que era a morte de cruz, que foi colocado no madeiro, pendurado ali, morto, e é esse que me salva? Que doideira é essa?
Então, o mundo olha para isso, os grandes sábios, os grandes intelectuais, os doutores desse mundo, como Paulo vai colocar, ele olha para isso e diz, isso é loucura, isso é balela, é tolice, é insensatez. A ideia aqui da palavra na língua original é que o mundo olha para esse método de salvação que Deus estabeleceu, que é a cruz de Cristo, que é Cristo morrendo na cruz por nós. O mundo olha e diz assim, é tolice, é loucura, é algo que quem tem cérebro, quem tem massa cinzenta, não deveria jamais considerar. Só que Paulo diz que aqueles que pensam assim, da cruz de Cristo, estes são aqueles que estão sendo destruídos. Aqueles que estão sendo destruídos, aqueles que serão condenados, aqueles que não são salvos, eles olham para a cruz e eles veem a mensagem da cruz como loucura. Aí ele diz, porém para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Para nós, ou seja, a humanidade está dividida em dois grupos. Aqueles que olham para a cruz, para a mensagem da cruz, e diz, é loucura, não dá para aceitar. Os sábios, os judeus, os intelectuais, os gregos, os professores, os grandes intelectuais, é loucura. Não existe isso, eu não posso entender que alguém pendurado numa cruz seja o salvador da humanidade. Eu não posso entender isso, que um judeu do primeiro século seja o salvador. Aí tem outros que estão sendo salvos, que Paulo vai dizer que para esses que estão sendo salvos, essa mensagem da cruz, esse método de salvação que Deus escolheu, essa obra de Cristo na cruz do Calvário, para esses que estão sendo salvos, é o poder de Deus. Agora, preste atenção no que o texto diz. Porque, primeiro, o texto não está dizendo para esses que se salvam, para esses que estão sendo salvos. Ou seja, a salvação não é uma obra minha, não é algo que depende de mim. A salvação é uma obra de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Nós estamos sendo salvos, ou seja, é Deus quem está agindo em nós a nossa salvação. E veja que ele coloca aqui como um processo, tanto aqueles que estão se perdendo, como aqueles que estão sendo salvos. Nesse contexto aqui da cruz que divide a humanidade, é um processo. Por quê? Nem eu posso condenar ninguém antes do tempo, só Deus pode, só Deus sabe o último estado daquela pessoa. E também nós fomos salvos, estamos sendo salvos, e seremos salvos. Ou seja, a salvação é um processo na nossa vida. Nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Nós estamos sendo salvos em Cristo Jesus todos os dias. E nós seremos salvos em Cristo Jesus para todo sempre. Ou seja, como os teólogos costumam dizer, nós fomos salvos da culpa do pecado, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, da influência, da ação do pecado, e nós seremos salvos da presença do pecado quando nós estivermos na glória. Mas, por enquanto, nós ainda somos pecadores, ainda estamos nessa dimensão. Então, a salvação é um processo. Daí, Paulo está dizendo, pois a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, nós que fomos alcançados por essa graça de Deus e que estamos diuturnamente sendo salvos, essa mensagem da cruz é o poder de Deus. É o poder de Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque ninguém, preste atenção nisso aqui, e ele vai tratar disso mais na frente, mas para que eu não esqueça, eu vou logo colocar.
Ninguém é salvo por sua própria sabedoria, pelo seu próprio conhecimento, por um conhecimento místico, espiritual, nada disso. Nós somos salvos pela mensagem da cruz, pela ação de Deus, por esse poder de Deus. E você só abriu os olhos por um milagre. Por um milagre. Porque, como eu disse, cá entre nós, é loucura ou não é? É tolice ou não é? Você olhar para trás, para 2000 anos, e um judeu, um rabino da Galileia, filho de um carpinteiro, de uma jovem chamada Maria, que é crucificado, e eu dizer que ele é o meu Salvador, e que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é o caminho para o Pai. Só crê nisso, meu irmão, por causa desse poder de Deus, dessa ação de Deus. O Evangelho, ele é poder de Deus. E o problema em Corinto é que eles estavam achando isso tão simples, e é simples. Ao mesmo tempo que é complexo, é simples. É complexo porque eu não consigo mensurar como é que Deus se fez carne, habitou entre nós, passou por todo aquele processo, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Mas ao mesmo tempo é tão simples o Evangelho. É dizer assim, olha, você é um pecador, mas Cristo morreu por você, e se você aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário como algo para a sua vida, você está salvo. É simples, o Evangelho é simples. Então, lá na igreja de Corinto, eles estavam dizendo assim, espera aí, nós que estamos acostumados com filosofia, com todo esse aparato que nós temos aqui de intelectualismo, com todas essas discussões filosóficas profundas, nós vamos ficar só com esse evangelho aqui, essa coisa simples, essa água aqui com açúcar. Aí, ou você começa a florear o evangelho com sabedoria humana, ou você começa a tratar o evangelho como uma mera filosofia humana, e se você fizer isso, você vai reduzir, esvaziar a cruz de Cristo. Aí Paulo diz, porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Paulo está dizendo, meus irmãos de Corinto, e está falando comigo e você, eu proclamo o evangelho da cruz de Cristo, não com sabedoria de palavras, não com eloquência, não com filosofia, com todo esse aparato intelectual que vocês têm, porque o homem é salvo por essa mensagem simples, que é o poder de Deus. Sabe por quê? Porque foi da escolha de Deus, foi Deus que decidiu assim. E Deus fez isso, sabe por quê? Porque na cruz ele não só dividiu a humanidade em dois grupos, na cruz ele destruiu, ele acabou, ele aniquilou com a sabedoria dos sábios e rejeitou a inteligência dos homens cultos. Porque cá entre nós, vamos ser sinceros, vamos achar que nós somos sábios, cultos, inteligentes e que nós temos capacidade de dar uma dica para Deus. Porque tem gente que é assim, né? Eu acho que tem gente que, se tivesse no jardim do Éden, estava dizendo, Senhor, não faça assim, faça desse jeito, faça daquele outro, faça ali. Abrindo um parênteses. Diz que Papai do Céu criou a mulher por último, porque se ele tivesse criado primeiro, até agora ele estava organizando o jardim, porque ela ia dar dica para todo lado. Aí Deus disse, eu vou preparar tudo, depois eu crio ela, vou entregar a casa pronta. Voltando aqui para não apanhar. Qual é o ponto aqui? Se os sábios, os inteligentes, os cultos, os homens cultos, eles fossem pensar em um método de salvação, será que eles chegariam a esse método que Deus criou? Olhe para as religiões, olhe para as filosofias, olhem para toda a gama de conhecimento da humanidade.
Imagine se Deus perguntasse ao homem: olha, eu quero salvar a humanidade, como é que você me aconselha a fazer? Talvez na filosofia grega seria: Senhor, através do conhecimento, da gnose, de um conhecimento elevado, místico. Quem conseguir alcançar esse conhecimento, esse patamar lá em cima, então essa pessoa, ela será salva. Aí você vem para outras religiões, através de um processo de reencarnação. Então, cada vez mais você volta a essa existência para resolver problemas lá de trás, até alcançar uma perfeição. Se você vai para outras religiões, inclusive que se dizem cristãs, mas que não tem nada a ver de cristianismo, vai dizer: não, o homem é salvo pelas obras, por aquilo que ele faz. Se você der esmola, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Mas qual foi a grande sacada de Deus, a grande expertise de Deus, que é loucura para os homens, mas que é a sabedoria de Deus? O texto diz: porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos homens cultos. E ele está citando aqui o profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 14, onde fala dos sábios de Israel, que eram conselheiros do rei, e que aconselhavam os reis, e que muitas vezes Deus estava dizendo: vai acontecer isso, e os sábios diziam: olha, vendo as possibilidades, isso, aquilo outro, não vai acontecer. Por exemplo, a aliança com o Egito. O Senhor disse: olha, o Egito vai vir, vai destruir geral. Aí os sábios disseram: não, os assírios, na verdade. Os assírios vão vir e vão destruir. Aí os sábios chegaram para o rei de Israel e disseram: não, faça o seguinte, faça uma aliança com o Egito, e o Egito vai se juntar com você, e aí você vence a guerra. E Deus vem e diz assim: eu vou esconder a sabedoria dos sábios, eu vou destruir, eu vou rejeitar a sabedoria dos sábios, eu vou fazer coisas aqui em Israel, para que esses sábios fiquem confundidos. E aqui, meus irmãos, o que Paulo está dizendo é que quando Deus estabeleceu o método de salvação, a partir da cruz, do Cristo crucificado, do Cristo que seria morto na cruz, Deus está destruindo e rejeitando qualquer inteligência ou sabedoria dos homens cultos. Era algo que os homens jamais imaginariam como método de salvação da humanidade. E Deus disse: é exatamente isso aí que eu vou fazer. Com isso, Ele está destruindo, Ele está anulando, Ele está colocando esses homens cultos no seu devido lugar. Por quê? E eu vou ressaltar isso em toda a mensagem para você entender. Porque a crucificação era a pior morte, era a morte mais miserável, ignomínia, que um ser humano poderia passar. Era tão sério a questão da crucificação, que um cidadão romano, ele não citava nem esse nome. Para o judeu, ser pendurado no madeiro era ser amaldiçoado completamente. Só quem morria na cruz eram os piores homens, ladrões, traficantes, rebeldes, gente da pior estirpe é que morria na cruz. E Deus disse: eu vou usar exatamente esse método para salvar o homem, para aniquilar a sabedoria, a inteligência, essa capacidade que o homem acha que tem de ser culto. Eu vou inverter toda a ordem, eu vou usar um método que eles jamais imaginariam. Aí vem o texto seguinte, onde Paulo diz assim, Paulo vai fazer algumas perguntas retóricas. E a grande questão é se Paulo está chamando esse grupo para o debate, ou se Paulo está fazendo apenas uma constatação, tendo em vista o que ele acabou de dizer. E eu vou explicar as duas possibilidades. Olha as perguntas aí. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Então, se Paulo está fazendo aqui uma constatação, se ele não está usando aqui uma figura de
uma estratégia, né? uma abordagem retórica para chamar esses homens ao debate, mas está fazendo uma constatação. O que ele está dizendo é o seguinte: igreja de Corinto, vocês estão aí louvando os homens, vocês estão aí buscando a sabedoria, amando a sabedoria dos homens. Mas eu pergunto para vocês, onde é que está o sábio? Onde é que está o estudioso, o escriba? Onde está o filósofo, o inquiridor deste século, desta era? Onde é que está ele? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Deus não tornou completamente insensata a sabedoria deste mundo? O que ele está dizendo é: igreja de Corinto, me diga uma coisa, onde estão os filósofos que vocês tanto amam, que vocês tanto apreciam, os sofistas, os grandes intelectuais? Onde é que estão eles? Deus tornou a sabedoria deles loucura, insensatez, porque por mais que os homens busquem, eles não conseguem chegar a Deus. Leia a filosofia, meus irmãos. Leia os filósofos. O que Paulo está dizendo aqui não é que nós devemos desprezar a filosofia ou o conhecimento, por favor. Talvez tenha até professor de filosofia aqui, ou irmão que gosta de filosofia, que ama filosofia. Eu gosto de filosofia. Eu voltei a ler ontem um livro que, para mim, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, O Mundo de Sofia, que é um romance da história da filosofia. Um livro maravilhoso, que vai narrar desde os filósofos pré-socráticos até os nossos dias, e de forma romanceada, a partir da história de uma menina chamada Sofia. Mas o que Paulo está dizendo aqui é algo que quem lê filosofia, quem lê os filósofos, sabe muito bem. Você acabou de ler um filósofo aqui e você está convencido do que ele diz, o filósofo seguinte vem e contradiz. Você acabou de ler o outro, vem outro e já diz que não é daquele jeito. E eles não chegam à conclusão, principalmente em relação às coisas de Deus, porque Deus tornou a sabedoria desses homens loucura. Diante de Deus é loucura. Se a sabedoria de Deus para eles é loucura, a sabedoria deles diante de Deus também é loucura. Está vendo aqui o contraste que Paulo está fazendo? Se o mundo olha para a cruz e diz é loucura, é tolice, é insensatez, Deus olha para o mundo, Deus olha para a academia, Deus olha para os filósofos, Deus olha para a Grécia e está olhando e vendo os filósofos lá debatendo, tentando chegar a uma compreensão do mundo, a uma compreensão da vida, ao sentido da vida, e Deus está olhando para aquilo ali e dizendo assim: que loucura, que insensatez, que tolice. Que tolice. É loucura, é insensatez. Aí Paulo está dizendo: então me mostra aí, vamos lá, onde é que está o sábio? Me mostra aí um sábio que defina o caminho da salvação do homem. Onde é que está o escriba? E aí ele estaria falando aqui, lembre-se que ele está fazendo aqui um contraste e chamando a atenção para dois povos, os judeus e os gregos. Então ele começa dizendo assim: onde está o sábio? Teria a ver com os gregos. Onde está o homem culto, ou o escriba? O sábio judeu, o que conhece toda a lei judaica e que não pensou nesse método de salvação. Nem os gregos, nem os judeus. Onde está o questionador, o filósofo desta era, deste momento? Onde é que está o questionador? Cadê os filósofos? Cadê os sofistas para tratar sobre isso? Acaso Deus não tornou completamente insensata a sabedoria deste mundo? Aí Paulo continua, considerando que na sabedoria de Deus, olha sempre o contraste, você só entende esse texto se você vê que Paulo está contrastando a sabedoria de Deus com a sabedoria do homem, a sabedoria de Deus com o poder de Deus, e por aí vai. Então ele diz assim:
considerando que na sabedoria de Deus, que é loucura para os homens, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana ou da sua própria sabedoria, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da mensagem ou da pregação. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Porque olha o que Paulo está dizendo. Vamos lá, meus irmãos, onde é que está o sábio? Onde é que está o instruído, o escriba, o inquiridor, o filósofo? Onde é que estão essa turma? Eu gosto muito quando o doutor Augusto Nicodemos está tratando desse assunto, da carta aos Coríntios, e no seu comentário principalmente, ele diz assim, onde é que está o doutor, o PhD, o DDD, o TNT? Onde é que está? Cadê? Aqueles homens que se acham o buraco da bolacha creme crack, a rapadura preta, uma Coca-Cola no deserto. Cadê essa turma? Que se acha acima da média, acima dos demais. Cadê essa turma? Cadê os seus pensamentos, os seus questionamentos? Deus tornou completamente louca a sabedoria desses homens. Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por intermédio da sua própria sabedoria, da sabedoria humana. Foi Deus que fez assim. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? É aquilo que está lá em Romanos capítulo 1. Depois em casa dê uma lidazinha em Romanos capítulo 1. Na sabedoria de Deus, Deus determinou que o homem jamais chegaria a ele pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio conhecimento, pela sua razão, pelo seu intelecto, pela sua filosofia. Foi Deus que estabeleceu assim. Então o homem vai correr atrás, vai buscar, vai questionar, vai isso, vai aquilo outro, e ele não consegue chegar a Deus. Principalmente quando ele é entregue a si mesmo, que é o que o texto está colocando. Quando o homem é entregue a si mesmo, ele não consegue chegar a Deus jamais, jamais. E ele, o máximo que ele pode fazer, nessa busca, nessa sanha de conhecimento, é criar um Deus à sua própria imagem e semelhança, mas não consegue chegar ao Deus verdadeiro. Leia Romanos capítulo 1. Veja quantas pessoas cultas você conhece, doutores da Universidade Federal. O cara é doutor em filosofia, é doutor em área tal, em direito, isso, aquilo, pós-doutor. O cara lê, tem uma biblioteca imensa. Aí, quando você vai ver, ele se dobra diante de um boneco. Quando você vai ver, ele tem os mais absurdos meios de adoração. Quando não adora a si mesmo, quando ele não vira um Deus para si. Ele adora astros, ele adora pirâmides, ele adora animais, ele adora tudo, menos ao Deus verdadeiro, porque a sua razão, o seu intelecto, a sua sabedoria humana, na sabedoria de Deus, Deus resolveu que o homem não chegaria a ele através de uma sequência de lógica, não é pela lógica humana. A lógica humana não vai levar a Deus. Ele está dizendo, considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sua própria sabedoria. Não vai conhecer. Os judeus, os sábios judeus não conseguiram, e os sábios, os filósofos, os intelectuais, lá de trás e de hoje, também não conseguem. Sabe por quê? Porque o texto diz, considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Louvado seja Deus. A mensagem da cruz. Essa loucura de Deus que é mais sábia do que os homens, do que a sabedoria dos homens.
foi do agrado de Deus, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação, da proclamação do Evangelho. E é claro, meus irmãos, existe aqui uma discussão se Paulo está falando do método ou se Paulo está falando do conteúdo. Algumas versões, dependendo da maneira como está traduzido, você pode entender que Paulo está falando do método. Deus resolveu salvar a humanidade através de quê? Do método da pregação. E isso é verdade. Que é uma loucura para o homem. Cá entre nós, tem amigos seus, tem pessoas que você conhece, tem pessoas que trabalham com você, ou que convivem com você, que se passar aqui na frente da igreja agora e ver você aqui dentro ouvindo um sermão, vai dizer assim, isso é uma bestalhada. Isso é doido. Eu saí da minha casa para ir ouvir um sermão espada, longo e chato, para ouvir um homem, um pecador como eu? Jamais. Sou mais ficar assistindo futebol ou fazendo qualquer coisa, mas eu ia ouvir, porque essa pessoa não entende que a pregação é um mistério divino, que Deus resolveu salvar o homem através da pregação do Evangelho. E que esse método é eficaz e que vem produzindo resultado há 2000 anos e não existe substituto para a pregação da palavra. A igreja não pode usar outro meio, porque Deus estabeleceu a pregação para chamar os pecadores ao arrependimento, a proclamação do Evangelho. Mas o texto aqui, e eu acredito que essa visão esteja correta, muito embora não exclua completamente a outra, o ponto aqui é que muito mais do que a forma, o método, Paulo está falando aqui do conteúdo da pregação. Porque não basta o discurso, não basta a oratória, não basta um orador falando diante de uma igreja, de uma plateia. O que Paulo está dizendo aqui é, considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação do Evangelho, da sua mensagem, a pregação do Evangelho. Então ele não está pura e simplesmente falando do método. Não é só o método. Não é só um homem subir num púlpito para ministrar. Ele está falando do conteúdo. Sabe qual é o conteúdo que salva? É a mensagem da cruz, o Evangelho, a pregação do Evangelho. É isso aqui que salva. E que a igreja de Corinto estava desprezando. Estava considerando como algo de somente importância. E estava querendo bandear para a filosofia e enfeitar a pregação com filosofia. E estava querendo equiparar o Evangelho à filosofia. Paulo diz, não. Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Na sabedoria de Deus, Deus não estabeleceu esse método para salvar o homem. O método que Deus estabeleceu para salvar o homem foi exatamente a proclamação, a loucura da mensagem da cruz, do Evangelho. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, como nós precisamos resgatar isso nos nossos dias. Eu falei hoje de manhã, se você quer aprender sobre empreendedorismo, meu irmão, se você quer aprender como ter sucesso na vida, não é no culto não, por favor. Tem o CDL, tem o Sebrae, tem outras agências que trabalham especificamente com isso. Quando você vem para a igreja, quando você vem para um culto, quando você vem para um lugar de adoração, você vem para ouvir a mensagem da cruz, do Cristo que foi morto por você, que deu a vida por você. E é isso que salva. É o poder de Deus, é essa mensagem que é o poder de Deus e que o homem precisa ouvir. Mas, infelizmente, o que tem acontecido nos nossos dias? Os homens, para agradar os seus ouvintes, para falar aquilo que a sua plateia deseja, ele ou dilui o Evangelho com filosofias humanas, e aí já perdeu completamente, ou então ele exclui completamente o Evangelho e coloca outra coisa no lugar que seja agradável, que seja palatável.
Não é isso que está acontecendo no nosso país? Vá nas igrejas, participe dos cultos e veja se tem pregação. Quando tem pregação, porque em muitas nem tem, é só show, fumaça, luzes. É só show. E nós temos que pensar em coisas para atrair principalmente os jovens. Então vamos fazer aqui algo para atrair os jovens. Aí daqui a pouco eu já atraí os jovens, eu tenho que atrair agora casais. Aí eu tenho que pensar na terceira idade, tenho que pensar nisso, e o pastor vira um marqueteiro de terceira categoria, onde a preocupação dele não é mais estudar, se preparar, orar, para pregar o evangelho, pregar a mensagem da cruz. A preocupação dele é como é que eu mantenho o povo ativo. Que chiclete eu vou dar para o povo? Porque as novidades, como diz o pastor Hernandes, é como chiclete, é como goma de mascar. Você está aqui chupando chiclete, daqui a pouco foi embora o açúcar, ficou só borracha, você joga fora, você quer outro. Então, o pastor ou a igreja que entra nessa onda de pregar, não a mensagem da cruz, não aquilo que o homem precisa, mas aquilo que o homem quer ouvir, aquilo que agrada aos homens, ele sempre vai ter que estar criando novidades. Daí, campanha disso, campanha daquilo outro. Daí, tantas coisas que os homens vão criando para iludir as pessoas. E o propósito final é o quê? Dinheiro. Agora, se você vai numa igreja, se você escuta um pregador, se você escuta um ministro do evangelho, que ele está ali com a Bíblia aberta, que ele está ali com o coração voltado para falar de Cristo, para falar da cruz de Cristo, da salvação em Cristo, do perdão dos seus pecados, de arrependimento, de céu, de inferno, de vida eterna, da segunda vinda de Cristo, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Porque o pastor não foi chamado para ser produtor de eventos ou marqueteiro. O pastor foi chamado, como diz Paulo aqui, o Senhor me chamou para proclamar Cristo. A mensagem da cruz de Cristo. É para isso que o pastor foi chamado. E é isso que você pode exigir do seu pastor. E se o seu pastor está fazendo isso, dê graças a Deus, louve a Deus. Mas, meus irmãos, cá entre nós, em boa parte do evangelicalismo brasileiro, o povo não quer isso aqui. O povo quer novidade. O povo quer festa. O povo quer oba-oba. O povo quer ir para a igreja, e sabe o que as pessoas dizem assim? Pastor, eu quero ir para a igreja no domingo e ouvir assim uma palavra, uma mensagem motivacional, porque eu passo a semana todinha trabalhando, eu quero ir para a igreja e ouvir uma coisa assim que me ponha para frente, que me empurre. Aí tem o mala, né? Aí o mala diz assim, ok, eu vou dar aquilo que você quer, agora você também vai ter que investir. Então, domingo que vem, 5 passos para obter vitória financeira. Lota isso aqui, meu irmão. Lota. Qualquer pastor sabe como lotar a igreja. Vamos aprovar no conselho para a gente fazer Pirangi encher de um dia para a noite, em 2 meses? Vamos? Vamos começar a fazer aqui terapia do amor, vamos começar a fazer propaganda de milagre, vamos começar a dizer que o Senhor está operando sinais e maravilhas aqui, que Deus vai trazer de volta o seu marido, que Deus vai abrir porta de emprego para você, que você vai ser curado. Vamos pregar um evangelho antropocêntrico, voltado para o homem, vamos falar aquilo que a massa quer ouvir, que vai faltar espaço. Agora, prega Cristo. Prega arrependimento. Prega perdão de pecados. Prega sobre céu, sobre inferno, sobre a segunda vinda de Cristo. Para você ver. As igrejas e os pastores que pregam isso não são essas igrejas que bombam. Por quê? Porque essa mensagem é loucura para os homens. Foi Deus que falou. É loucura. Eu não quero ouvir isso. Pelo amor de Deus, em pleno século 21, eu vou para a igreja para ouvir sobre salvação, inferno, perdão de pecados. Eu queria ouvir outra coisa, meu irmão. Eu quero ouvir um pastor,
nem chama mais de pastor, né? É coach. Eu quero ouvir alguém que tenha um discurso, que tenha uma mensagem que seja diferente. E aí, como Paulo diz na carta a Timóteo, tem comichão nos ouvidos. Durante muito tempo, meus irmãos, eu, sinceramente falando, eu tinha pena das pessoas que estão nessas igrejas neopentecostais e que estão sendo iludidas aos borbotões. Você diz assim, meu Deus do céu, estão sendo iludidas. Aí você diz assim, o culpado são esses, entre aspas, pastores, esses falsos profetas. Sim, eles são culpados, mas aquele povo também é culpado. Não pense que são inocentes, não. Eles estão ali fazendo agiotagem com Deus. Eles estão caindo na ratoeira porque eles gostam do queijo. Sabe o que é? Diz assim, você vai dar 10 e Deus vai lhe dar 1000. Aí ele vai lá e dá 10. Deixe seu carro aqui, venda a sua casa, deixa o dinheiro aqui que Deus vai dar em dobro. Aí o cara vai dar. Então, existe um pilantra do lado de cá falando, induzindo, mas existe alguém ali com a sede. Existe alguém ali que vai atrás de um anzol e é fisgado. Sabe por quê? Porque não ama a mensagem da cruz. Porque está procurando riqueza, fama, as coisas deste mundo, não a mensagem da cruz. Mas caminhando para a conclusão, olha o que Paulo diz. Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem, por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Foi do agrado de Deus que o homem ele possa ser salvo pela proclamação da mensagem da cruz. É isso que nós temos que pregar, meus irmãos. E como diz o hino, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Até morrer eu vou proclamar. Eu vou levar essa mensagem, porque é essa mensagem que salva, é essa mensagem que transforma, é essa mensagem que vai fazer diferença na vida do homem, naquele que crê, naquele que recebeu da parte do Senhor. Agora, veja como é que Paulo vai caminhando para a conclusão. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O que Paulo está dizendo? Deus, na sua sabedoria, agradou salvar o homem por meio da loucura da pregação. Não só o método da pregação, mas o conteúdo da pregação. Cristo crucificado. Mas aí Paulo diz que essa mensagem, que é a que devemos pregar e que o homem é salvo por ela, ela não agrada nem judeu, nem grego. Por quê? Porque ele diz, porque tanto os judeus, eles pedem sinais. E os gregos, eles buscam sabedoria. Olha que coisa interessante. Deus estabeleceu que o homem é salvo pela proclamação da mensagem da cruz, e os judeus de um lado dizem, eu não quero isso, eu quero sinal. Então, se você ler os evangelhos, você vai ver, eles, apesar de todos os sinais que Cristo fez, eles querendo mais sinais. E se você olha para os gregos, eles estão querendo conhecimento, sabedoria, sofia. Eles estão querendo algo que satisfaça o seu intelecto. E isso é sério, meus irmãos. Porque os judeus tiveram muitos sinais. Olha para o Antigo Testamento, olha para tudo que Deus fez. Olha para o que Cristo fez. Mas isso não salvou. Isso não quebrou o coração deles. Os gregos, eles têm sabedoria. Olha o capítulo 17 de Atos. Paulo está discutindo ali em Atenas com os filósofos, com as elites intelectuais da Grécia. Ele está na capital da filosofia, e lá ele discute com os estoicos, com os epicureus, ele discute com os filósofos, com os intelectuais, e Paulo era extremamente preparado.
Paulo chegou ali em Atenas e ele começa a passear e ele vê os altares. É interessante que a capital da filosofia, o berço da filosofia, do conhecimento humano, também era um local eivado de deuses, de estátuas aos deuses, aos ídolos. A ponto de um filósofo sair ao meio-dia em Atenas com uma lamparina acesa. Eu esqueci o nome agora, se eu não estou enganado, é Diógenes. Ele sai ao meio-dia com a lamparina acesa e alguém diz, o que você está fazendo? Ele diz, eu estou procurando um homem, porque nessa cidade só tem deuses. Só tinha ídolos. Mostrando que o homem é um ser incuravelmente religioso. Guarde isso no seu coração. Todo ser humano é incuravelmente religioso. Calvino chamava isso de sensu divinitate. Existe no homem um senso da divindade. Eclesiastes vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Existe no homem um anseio pela eternidade. E ele vai querer essa eternidade, seja espiritualizando, buscando nas religiões, ou materializando. Como? Através do que ele deixa como herança, das grandes construções, dos grandes diplomas que ele coloca na parede. Você já viu que todo mundo que assume um cargo público, ele quer logo fazer uma obra, que é para eternizar o nome dele? É o senso de eternidade que está no coração. Então o homem, ele é um ser incuravelmente religioso. Ou ele vai adorar a Deus, ou ele vai adorar os astros, ou ele vai adorar a criação, ou ele vai adorar qualquer coisa, até a si mesmo, mas ele vai adorar. Ele vai adorar, porque ele é um ser religioso. Ele nasceu para adorar. E aí Paulo chega ali e ele vê um altar ao Deus desconhecido. E ele pega esse gancho para falar de Cristo e da ressurreição, para falar de Deus que criou todas as coisas e tal, e tal, e tal. E ele discute com os filósofos. Mas quando chega no final do capítulo 17, o que diz lá? Que quando Paulo falou da mensagem da cruz, da ressurreição, primeiro, quando Paulo falou de ressurreição, eles achavam que Paulo estava falando de uma deusa ou de um Deus. Eles não entendiam o que Paulo estava querendo dizer. Aí, diz o texto lá, uns zombaram, deram gargalhada de Paulo. Que um tagarela aí falando, um abestalhado aí falando. Outros duvidaram da mensagem. E diz que alguns creram, mas foram poucos. Foram poucos. E a gente vai ver aqui que um dos argumentos de Paulo é: vocês estão aí se orgulhando nos filósofos. Olha para a igreja para ver onde é que estão os filósofos, os doutores, os PhDs, os grandes desse mundo. Não foi do agrado de Deus salvar a elite. Deus resolveu salvar aqueles que para o mundo não eram nada. Nada. É só você olhar para a igreja. É só você olhar para a igreja, é só você olhar para o ambiente da igreja, seja lá qual for, e você vai ver que foi do agrado de Deus chamar os simples. Então Paulo está dizendo, os judeus pedem sinal, o judeu quer sinal, quer milagre, quer coisa extraordinária. O grego quer sabedoria, quer conhecimento, discurso, retórica, eloquência. Aí Paulo diz, não, nós vamos proclamar a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos ou para os gentios. Ou seja, meu querido irmão e minha querida irmã, não podemos cair nessa. Essa mesma ânsia, esse mesmo desejo lá de trás ainda permanece hoje. Eu estava conversando antes de vir para o culto com o reverendo Ian, e a gente conversando sobre esse texto, e ele falando uma coisa interessante. Se você olhar aqui, você vai ver que você tem os judeus de um lado e os gregos do outro. Judeus pedindo sabedoria, pedindo sinais, e os gregos pedindo sabedoria. E isso mostra Oriente e Ocidente. Se você olhar para o Oriente, para as religiões do Oriente,
você vai ver que ainda hoje as religiões orientais, elas são mais místicas. Elas buscam mais por sinais. Daí as religiões que têm fenômenos, elas prosperam no Oriente. E a história das missões também deixam claro isso. Se você olhar o Ocidente, por causa da filosofia grega, a filosofia ocidental nasce na Grécia e nós somos influenciados pelos gregos em tudo, até hoje. As palavras, o nosso vocabulário, a nossa mentalidade, a nossa maneira de ser, ainda é da filosofia grega. Tudo na nossa vida, nós que somos do Ocidente, tudo vem da influência do pensamento e da filosofia grega. A matemática, a geometria, a medicina, tudo que você imaginar aí do Ocidente vem lá da Grécia. Então, ainda hoje, por um lado, você tem aqueles que buscam conhecimento, que buscam sabedoria, e por outro lado, aqueles que buscam sinais, fenômenos. E a igreja não pode cair nisso. Mas tem igrejas que sabem trabalhar muito bem. Sabe que o brasileiro é multicultural, sabe que o brasileiro é místico por natureza, então você vai ver igrejas que dão ênfase a sinais, a prodígios, a milagres. Eu creio que Deus faz milagres, mas muito daquilo que é dito aí, ou é satânico, ou é ilusão mesmo, engano, engodo, mas atrai aqueles que são mais místicos. E outros que buscam sabedoria, então aqueles que vão para os ambientes onde a sabedoria, onde o homem é o centro, onde o conhecimento, a filosofia é o centro. Então você vai ter aquele que vai desde o nível mais baixo dos fenômenos, aqueles que vão procurar os locais mais intelectuais da sabedoria humana. Então você tem isso no Brasil claramente dividido, claramente. Você tem, por exemplo, no Brasil, o espiritismo baixo, o candomblé, e você tem o espiritismo filosófico, lá em cima. O que Paulo está dizendo? Meus irmãos, essa idolatria do homem, da humanidade, de por um lado buscar sinais, prodígios, ou conhecimento, são as duas idolatrias do homem, religiões do homem. Dr. Gordon Fee trabalha isso divinamente no seu comentário. Nós temos aqui as duas principais religiões ou idolatria do ser humano: a busca por sinais e prodígios, milagres, e a busca por conhecimento. Isso atrai. Aí a cruz vem e põe abaixo tudo isso, porque Paulo diz: nem sinal, nem prodígio. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus. É escândalo para o judeu. O judeu dizia que era amaldiçoado quem fosse pendurado numa cruz. O judeu não crucificava, mas a pessoa era morta e depois colocava na cruz. E loucura para os gregos. Nós pregamos Cristo crucificado. Lembra do que eu falei? O ponto aqui é a cruz. Imagina aí, meu irmão, um judeu olhando para alguém pendurado na cruz, que lá em Deuteronômio diz que aquilo ali, quem morre daquele jeito é amaldiçoado por Deus. Aí Cristo está lá na cruz, ele é o quê? Amaldiçoado de Deus. E Paulo vai trabalhar isso em Gálatas, dizendo que ele foi amaldiçoado por nós. Mas aí o grego vem olhando para aquilo ali e diz: espera aí, primeiro a matéria para o grego é má. Então Deus, uma divindade, assumir a matéria, a carne, era assumir algo que é mal, que não faz sentido. Então, dizer que Deus se fez carne para o grego era um absurdo, e principalmente morrendo numa cruz. Então o grego olhava para aquilo ali, loucura. O judeu olhava, dizia escândalo. Os gregos estavam olhando para Paulo, pregando essa mensagem, e Paulo diz que pregou em fraqueza e temor e grande tremor, e estava dizendo assim: não é isso aí que nós queremos não. Por quê? Porque os filósofos eram os grandes homens, os grandes oradores, os grandes eloquentes.
a filosofia que eles pregavam, que eles ensinavam, era a sabedoria humana, eles exaltavam a capacidade humana. Aí vem Paulo, que diz os estudiosos aí, não se sabe se é verdade, mas a descrição mais antiga de Paulo é que ele era baixinho, talvez as pernas tortas, com as sobrancelhas coladas. Aí vem Paulo pregando a mensagem de um Cristo crucificado, de alguém que foi morto numa cruz. Vem Paulo dizendo que é fraco, que está com temor. Aí os irmãos da igreja de Corinto, que estão sendo influenciados pela filosofia grega, estão olhando e dizendo assim, esse aí não é o nosso herói. E essa mensagem não é a que nós queremos algo diferente. Desculpa, meu irmão, ainda hoje é assim. E nós precisamos ter cuidado quando nós estamos endeusando homens e não olhando a mensagem da cruz, que era o problema da igreja de Corinto. Quando eu entrei no culto aqui, eu estava conversando com o Hugo exatamente sobre isso. Querendo ou não, meus irmãos, nós vivemos uma cultura de endeusamento dos homens. A gente vai por causa dos homens. Querendo ou não. Você procura aquele que é mais inteligente, aquele que é isso, que é aquilo outro, mas você deveria ir por causa de Cristo, da mensagem de Cristo. Concluindo aqui a nossa mensagem, entretanto, nós proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, chamados, tanto judeus como gentios, essa mensagem da cruz, ou seja, Cristo, ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. O que Paulo está dizendo aqui para nós? É que em Cristo nós temos as duas coisas que o homem tanto procura, que o homem tanto anseia. Nós temos o poder de Deus, nós temos os sinais e prodígios, e nós temos a sabedoria de Deus. Nós temos em Cristo toda a plenitude da divindade. Nós temos em Cristo, que Paulo diz, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento humano estão em Cristo Jesus. Então nós não precisamos ir para os filósofos, nem para os sábios judeus, nós precisamos de Cristo. E Cristo, e Cristo. Paulo está dizendo, então, igreja de Corinto, acaba com essa questão aí de estar endeusando os homens, de estar adorando os homens, de estar tratando os homens como astro, como ídolos. Eu estou vendo vocês aí dizendo, eu sou de Paulo, de Apolo, de Pedro. Nada disso. Vocês têm que olhar para Cristo, porque Ele é a sabedoria de Deus, Ele é o poder de Deus. Eu concluo, meus irmãos, com apenas 3 aplicações, só citando, para que a gente possa guardar. Primeiro, meu querido irmão e minha querida irmã, nunca esqueça que nós devemos proclamar a mensagem da cruz e não a sabedoria dos homens. Nunca esqueça isso. E nós devemos proclamar a mensagem da cruz porque é o único meio de salvação para o homem. Foi Deus que estabeleceu. Foi Deus que estabeleceu. Segunda coisa que eu queria deixar para você à luz desse texto. Por favor, não endeuse os homens. Não idolatre os homens. Seja os filósofos, seja os grandes mestres, seja os grandes oradores. Por favor, trate os homens com respeito, com carinho, dê honra dentro daquilo que é devido, mas não se volte para os homens, porque nós só devemos adorar a Deus, somente a Deus, a Cristo Jesus. E em terceiro lugar, à luz desse texto, meu querido, minha querida irmã, não se preocupe com sinais, com prodígios, com discurso, com sabedoria. Queira Cristo na sua vida. Porque você tendo Cristo na sua vida, você tem tudo. Tudo na sua vida. Você tem Deus na sua vida e você tem toda a plenitude do conhecimento de Deus e da sabedoria de Deus. Cristo, Cristo e Cristo. Amém?
que o Espírito Santo de Deus aplique essa mensagem no nosso coração e que a igreja jamais deixe de proclamar a mensagem da cruz. É loucura para os homens, mas é sabedoria de Deus. E a sabedoria dos homens é loucura diante de Deus. Vamos orar?